Grupo de Doutrina Espiritual, irmãos Ariel e Abidiel. Somos irmãos em Cristo Jesus. Tema de hoje. Nossos pensamentos influenciam o mundo. Como pode ser isso? Amados irmãos, que o amor de Deus esteja em todos os corações. Alguém conseguiria responder à pergunta do título desta mensagem? Em caso positivo, vamos ver se a resposta está em conformidade com o que realmente acontece. Vocês já repararam como está o mundo? Alguém é capaz de me dizer se existe um lugar nesse planeta que seja habitado por seres humanos e que não haja nenhum tipo de problema com as pessoas ou com o território? Entendam-se aqui problemas do governo. Acredito que ninguém conseguiria responder. Todos ficariam pensando e não encontrariam nenhum lugar assim, livre de sofrimento, pois o mundo inteiro está padecendo. Quando não é com os governantes, por exemplo, na saúde, educação, segurança, etc., padecem cada um com suas adversidades em particular. E por que é assim? Para chegar a uma resposta satisfatória, vamos relembrar algumas coisas. Vimos em uma das mensagens que lhes foi enviada, neste caso a do Espírito Abidiel, que nos falou sobre céu e inferno, que existem planos inferiores na espiritualidade, cuja localização é desde a superfície de nossa Terra até as fronteiras das cidades celestiais. Nesses planos inferiores estão localizados os vales do umbral, onde toda a sorte de espíritos de má índole e energia ruim fica tentando atormentar os encarnados que entram em sintonia com eles. Mas como se entra em sintonia com espíritos com essa natureza? Quando os nossos pensamentos estão em harmonia com os deles. Assim, todas as vezes que nos acontece alguma coisa ruim e ficamos chateados, xingando ou inconformados, ou temos qualquer outro tipo de sentimento negativo, abrimos uma brecha para que esses irmãos das regiões inferiores lembrem-se que todos somos irmãos em Cristo Jesus, mesmo que para alguns isso não seja levado em conta. Entrem em sintonia conosco, facilitando assim a transmissão dos pensamentos deles para nós. Já perceberam que quando estamos nervosos e não nos controlamos, começa a nos dar vontade cada vez maior de xingar, de despejar tudo que nos vem à cabeça, até chegar às vezes à agressão física? Para chegarmos a este ápice é muito fácil, pois a partir do momento que negligenciamos nosso autocontrole, aqueles irmãos desencarnados menos evoluídos vão nos transmitindo cada vez mais nervosismo e ódio. Tem pessoas que chegam até a matar por isso, influenciadas por esses espíritos. Agora vamos analisar, meus amados. Se estamos rodeados de irmãos dos planos inferiores, a única maneira de afastá-los é tendo um tipo de pensamento contrário ao que eles querem nos transmitir. Assim, todos os sentimentos positivos que venhamos a ter, como a resignação diante das adversidades, a confiança em Deus, a nossa aceitação da vontade dele em nossas vidas, a alegria e ainda a atitude da oração, essas coisas, além de afastá-los, irão atrair até nós espíritos do plano superior, que em harmonia com a nossa energia nos ajudarão a ter autocontrole e, o mais importante, nos ajudarão a estarmos em sintonia com o nosso Criador e com o nosso amado Mestre Jesus Cristo, e com isso, todas as nossas petições e desejos, estando em conformidade com a vontade de Deus, e se formos merecedores, Ele, nosso Pai, nos proporcionará condições de ter ou realizá-los. Notem, porém, que talvez esses desejos ou petições demorem um pouco mais para chegarem até nós, mas isso acontece porque temos à nossa volta muito mais energias ruins do que boas. E sabem como isso acontece, meus irmãos? É assim porque a maioria das pessoas só dá importância às coisas ruins, atraindo com isso aqueles espíritos das regiões inferiores. Prestem atenção.
Quando vocês estão lendo um jornal, o que lhes atrai mais a atenção? Um desastre aéreo de grandes proporções que está estampado na primeira página, quase a tomando por inteiro, ou outra notícia dizendo que alguém fez algo de bom ao seu próximo? O que mais lhes atrairia para ler? A própria imprensa ajuda nesta questão ao dar maior importância aos fatos negativos, porque sabe que é o que atrai os leitores, e eles querem vender, não é mesmo? Mas para piorar a situação, quando lemos ou sabemos de qualquer notícia assim, não basta a notícia ficar apenas conosco. Começamos a comentar com outros sobre ela, perpetuando e aumentando sobremaneira a energia ruim que está nos rodeando. Assim sendo, diante desta observação, o que chega primeiro? Aquilo que pensamos de ruim ou aquilo que pensamos de bom? A conclusão é fácil, meus amados. A partir do momento que só damos atenção às coisas negativas, a energia que se forma em nossa volta também é negativa, atraindo, portanto, acontecimentos e coisas ruins. Em contrapartida, quando se dá importância às notícias boas, ou seja, o que for de caráter positivo, atrai-se acontecimentos e coisas boas. Quantas vezes você já escutaram alguém reclamar que apenas as coisas ruins acontecem na vida dela? Então, meus irmãos, diante dos fatos, não há argumentos. Os nossos pensamentos influenciam sim e muito a nossa vida e, paralelamente, o mundo. Peço-lhes, meus amados, que os seus pensamentos, que é o que comandam as suas atitudes, estejam sempre em sintonia com os ensinamentos de Jesus, nosso amado Mestre, pois ele nos ensinou a maneira correta de agir e pensar, e principalmente nos ensinou a ter plena confiança em Deus para nunca estarmos preocupados com as ansiedades de nossa vida, porque Deus, nosso Criador, sabe do que precisamos antes mesmo de pedir. Então, entreguem suas vidas a Ele, deixem que Ele tome conta. Façam a sua parte, amando a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, procurando seguir as palavras do Cristo, que o restante lhe será dado, pois Deus sempre faz a sua parte, desde que façamos a nossa. Meus filhos amados, que seus pensamentos se elevem a Cristo Jesus. Não se deixem levar pelo nervosismo e as preocupações. Confie em Deus. Agradeço a Ele por mais esta oportunidade de falar a vocês. Que a paz do Senhor Jesus fique com todos. Espírito Lúcius, Piracicaba, 21 de novembro de 2015.